Hey there, Brainiac, welcome! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso módulo de neurologia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a neurofisiologia da gustação, tudo bem? Esse vídeo ele pertence a uma série de dois grandes vídeos, no qual a gente fala primeiro da neurofisiologia da gustação, para depois a gente falar sobre a nossa neurofisiologia da olfação, porque são sistemas que eles estão intimamente ligados, tudo bem? Mas eu decidi separar isso em dois vídeos para o vídeo não ficar muito longo e não ficar muito cansativo. Mas, galera, eu já vou começar compartilhando minha tela aqui com vocês para a gente dar início aos nossos estudos, então. Vou colocar no modo da apresentação para ficar melhor da gente ver. Galera, quando a gente fala de neurofisiologia da gustação, é sempre muito importante a gente estabelecer os temas que a gente vai estudar e a ordem na qual a gente vai estudar eles. E os temas e a ordem na qual a gente vai estudar a neurofisiologia da gustação é exatamente essa daqui que a gente colocou. Primeiro a gente vai ver a definição da neurofisiologia da gustação, a gente vai ver a importância dela, a anatomia principalmente da língua, falar sobre os nossos receptores e o processo de transdução, para depois falar sobre as vias pelas quais elas vão percorrer, até chegar nas áreas corticais onde essa informação ela vai ser melhor processada, tá bom? Então, galera, quando a gente fala de definição, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que os nossos receptores gustatórios, eles são quimiorreceptores, ou seja, são receptores que eles captam substâncias químicas. Isso acredita, inclusive, ser a nossa sensibilidade mais antiga, porque mesmo bactérias que elas não têm um sistema nervoso desenvolvido, elas têm quimiorreceptores, elas são capazes de captar substâncias químicas do meio externo. E na gente, a gente tem quimiorreceptores que captam informação tanto do meio interno quanto do meio externo. No nosso meio interno, por exemplo, a gente tem quimiorreceptores que eles vão captar a variação de pH. O nosso pH, a acidez do sangue, ele tem que ficar numa variação entre 7,35 e 7,45. Os nossos quimiorreceptores internos, eles vão captar essa variação, essa pequena variação de pH. E a gente tem quimiorreceptores também que captam informação do meio externo. A gente tem dois grandes sistemas que vão utilizar quimiorreceptores para captar essas informações do meio externo. O nosso sistema olfatório, que vai captar substâncias químicas advindas do ar, e os nossos receptores gustativos, que vão captar substâncias químicas advindas principalmente dos alimentos. Tudo bem? Então, gente, quando a gente fala de definição, é essa definição que a gente tem que ter na nossa cabeça. São quimiorreceptores, ou seja, são receptores que captam substâncias químicas. Eles vão captar substâncias químicas principalmente advindas dos nossos alimentos. Então, isso vai permitir que a gente sinta uma infinidade de sabores. Isso já leva a gente para a importância. São três grandes importâncias do nosso sistema gustatório. O primeiro deles seria captar a infinidade de sabores que a gente é capaz de identificar. E essa infinidade de sabores, gente, ela é uma junção dos cinco gostos primários. Então, são apenas cinco gostos primários que permitem que a gente sinta uma infinidade de sabores diferentes. O primeiro deles é o amargo, o segundo é o ácido, que também é chamado de azedo, o terceiro o salgado, o quarto o doce. E um quinto gosto recentemente descoberto é o umami. Umami, ele significa delicioso em japonês. Ele é responsável principalmente por captar aminoácidos, principalmente o aminoácido que se chama glutamato monossódico. Mas a gente vai ver isso melhor para frente, tá bom? O que a gente tem que pensar é que são cinco gostos primários que eles vão permitir que a gente sinta uma infinidade de sabores. Eu gosto de pensar nisso como se fossem as cores. Existe uma infinidade de cores, mas essa infinidade de cores existe só porque a gente tem três cores primárias. E a junção dessas três cores primárias permite que a gente tenha essa variedade tão grande de cores. Aqui nos nossos gostos é a mesma coisa. A gente tem cinco gostos primários e a junção desses cinco gostos permite que a gente tenha essa infinidade de sabores. Outra importância muito grande, galera, seria a diferenciação dos sabores dos alimentos para possíveis toxinas. Por quê? Porque durante a evolução, a gente foi percebendo que a maioria dos venenos, eles têm um gosto amargo. Isso fez com que a gente tivesse uma sensibilidade muito grande pelo amargo. Ou seja, pequenos estímulos de amargo já são suficientes para a gente sentir o gosto dele. Então, isso acontece justamente por conta dos venenos. Durante a evolução, a gente foi percebendo que a maioria dos venenos eram amargos, então a gente tem uma sensibilidade muito grande por eles, justamente para evitar consumir muito desses venenos, para identificar um veneno ali com pouco estímulo para a gente não dar continuidade. Isso explica porque a maioria das pessoas não gosta muito do gosto amargo. E as que gostam, não nasceram gostando, mas foram se adaptando. Então, isso é algo adaptável, isso é algo moldável, mas a gente tem uma tendência natural de não gostar do gosto amargo por associar ele com o veneno. E uma terceira grande importância seria a identificação de nutrientes que eles estão faltando no nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente está com uma falta de sal, a gente tem uma
uma tendência muito grande de querer comer alimentos salgados. Isso funciona para qualquer nutriente que esteja em falta no nosso corpo. Se esse nutriente ele esteja em falta, a gente tem uma tendência maior de querer comer esse alimento, tá bom? Essas são as três grandes importâncias do nosso sistema gustatório. Primeiro, a gente fala sobre a identificação dos gostos a partir dos cinco gostos primários. Depois, sobre a diferenciação dos gostos dos alimentos com os gostos de possíveis toxinas. E, por último, a identificação de nutrientes que estejam possivelmente faltosos no nosso organismo. Galera, a partir disso, é válido a gente lembrar um pouquinho da anatomia da língua, para a gente entender como que a gente faz a identificação desses cinco gostos. É, gente, eu dei uma travada aqui. Deixa eu colocar aqui e colocar no modo apresentação de novo. Então, gente, é válido a gente lembrar um pouquinho da anatomia da nossa língua para a gente entender como que acontece esse processo de identificação dos gostos. Galera, na nossa língua, a gente tem as papilas gustativas, que elas vão ser responsáveis por captar os tipos de gostos. São quatro grandes tipos de papilas gustativas que a gente tem. Aqui nessa parte mais posterior, a gente tem as papilas circunvaladas ou papilas valadas. A gente também tem as papilas fungiformes. Lateralmente, a gente tem as papilas foliadas e a gente também tem as papilas filiformes. As papilas filiformes, elas não têm botões gustativos, então elas não são capazes de sentir gostos, mas elas têm uma função mais motora da nossa língua. Então, são esses três tipos de papilas gustativas que permitem que a gente sinta o gosto. Papilas circunvaladas, papilas foliadas e as papilas fungiformes. Só que a gente não tem esses receptores, a gente não tem essas papilas só na nossa língua. A gente tem principalmente na língua, mas a gente também tem no palato mole, que seria essa região do céu da boca. A gente também tem na nossa epiglote e na nossa faringe. Nessa ordem mesmo, tá, gente? Primeiro a gente tem mais na língua, o segundo que tem mais seria o palato mole, depois a epiglote e por último a nossa faringe, tá bom? Mas, galera, quando a gente pega uma papila gustativa, qualquer uma que seja, a gente dá um zoom nela, a gente vai encontrar que cada papel gustativo ela tem muitos botões gustativos. Cada papel tem cerca de 100 até 150 botões gustativos. E os botões gustativos, se a gente tem um zoom neles, a gente vai encontrar justamente essas estruturas aqui. Os botões gustativos, eles são formados por células gustatórias que são receptores gustatórios. São receptores especializados em captar um estímulo. A gente viu que a maioria dos receptores, eles são neurônios. Os nossos receptores gustatórios, eles não são neurônios. São células especializadas em captar um estímulo, que eles vão captar esse estímulo e depois vão se comunicar com neurônios. Galera, vocês estão vendo que em cada botão gustatório, a gente tem cinco células gustatórias? Cada uma dessas células gustatórias vai ser responsável por captar um tipo de gosto, então. Então, por exemplo, essa daqui captaria só o gosto salgado, essa só o gosto amargo, essa só o gosto doce, essa só o gosto umami, essa só o gosto azedo. E isso está distribuído em todos os nossos papilas gustativos. Então, é válido a gente lembrar também de uma teoria que falava isso, gente, que é uma teoria antiga que falava que cada parte da língua a gente sentia um gosto principal. Essa teoria, ela caiu por terra. Por quê? Porque todos os nossos botões gustativos, todas as nossas papilas gustativas têm os botões gustativos. E todos os botões gustativos conseguem sentir os cinco tipos de gostos. Então é verdade que a gente tem uma sensibilidade maior por alguns gostos em partes da língua. Por exemplo, essa parte a gente teria uma sensibilidade maior para o doce. Mas não significa que a gente sinta apenas o doce aqui, ou apenas o amargo aqui. Todas as partes da língua são responsáveis por sentir todos os gostos. Algumas têm uma sensibilidade maior por alguns gostos, mas todas as partes sentem todos os gostos, porque todos os botões gustativos têm todos os cinco estímulos responsáveis por captar os gostos primários, tá bom? Então, galera, a gente falou que os nossos botões gustativos eles são formados pelas células, cada uma capta um tipo de gosto primário, mas é importante a gente lembrar também que, além disso, nossos botões gustativos eles são formados por um poro gustativo, que seria uma abertura, onde os estímulos químicos eles iam entrar, e eles iam ser captados pela parte sensível dessas células, que é chamada de ápice gustativo. Então, as substâncias químicas, elas iam entrar pelo poro e se ligar nos ápices gustativos, onde elas iam ser sensíveis, e elas iam sensibilizar os tipos diferentes de células. E a gente tem uma comunicação também entre os poros e as células, que é chamada de microvilosidades. É importante ter saber isso também. E, gente, vocês estão vendo que além das nossas células gustatórias, a gente também tem células basais, que são essas células verdes aqui. Essas células basais, elas são células tronco. Então, elas são células capazes de se diferenciar em células gustatórias. Isso acontece por quê?
Porque as nossas células gustatórias, elas têm um tempo de vida muito curto, cerca de 14 dias. Então, a partir do momento que acontece esses 14 dias e essas células, elas morrem, as células basais se diferenciam de células gustatórias e vão tomar o lugar delas. E esse processo ele foi constantemente se repetindo. As células gustatórias fazem o papel delas por cerca de 14 dias, mais ou menos. Depois dos 14 dias, novas células gustatórias elas são geradas a partir de células basais, tudo bem? Galera, é importante lembrar também que as células gustatórias, elas não são neurônios, mas elas se comunicam diretamente com os axônios de neurônios, ok? Muito importante lembrar disso também. Então, galera, a gente viu que cada uma dessas células gustatórias são responsáveis por captar um tipo de estímulo. Então, vamos dar uma olhada como que cada uma capta qual tipo de estímulo, como elas não confundem os estímulos e como acontece o processo de transdução em cada um desses tipos. Então, galera, primeiro, a gente precisa lembrar que o nosso processo de transdução ele seria traduzir os estímulos que eles foram captados por uma forma que o nosso sistema nervoso ele vai entender. Eu gosto de pensar isso como se fosse assim. A gente não pode simplesmente pegar a informação e jogar para o nosso cérebro para ele entender. Pensa nos nossos fotorreceptores, receptores do olho. A gente não pode simplesmente pegar uma luz e jogá-la no nosso cérebro e falar: olha, cérebro, chegou uma luz. Não, a gente tem que pegar essa luz, traduzir para uma linguagem elétrica, que seria a linguagem que o nosso cérebro entende. Então, essa linguagem elétrica vai chegar lá no cérebro e ele vai entender que a gente captou um tipo de luz. Aqui nos nossos botões gustatórios vai acontecer a mesma coisa. A gente vai captar substâncias químicas, e essas substâncias químicas elas vão ser traduzidas em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele vai ser levado no nosso cérebro, para o nosso cérebro vai entender as substâncias químicas que elas foram pegadas, tudo bem? E para isso, gente, a gente vai estabelecer aquela mesma ordem que a gente estabeleceu nas nossas primeiras aulas. Primeiro, a gente vai ter um estímulo, que seriam as substâncias químicas, aqui nesse caso, que elas vão chegar nos nossos receptores sensoriais. E quando elas chegam no receptor sensorial, isso vai estimular uma leve despolarização, fazendo o neurônio ele ficar um pouquinho mais positivo. É o que a gente chama de potencial receptor, ou transdução. Se esse potencial receptor for forte o suficiente, ele vai evoluir para um potencial de ação, que seria fazendo o neurônio ficar mais positivo ainda, uma despolarização mais forte, depois uma hiperpolarização. Depois do potencial de ação, que seria entrar o sódio e entrar o cálcio. E o cálcio ele vai estimular a sinapse. A sinapse que seria a comunicação dos neurônios propriamente dita. Então, nossos receptores gustatórios, as células iam captar um estímulo, ia chegar no receptor sensorial, ia gerar um potencial receptor, processo de transdução, que ia gerar um potencial de ação, que no final ia gerar uma sinapse, por meio da entrada de cálcio. E essa sinapse, gente, envolve dois neurotransmissores principais. No gosto salgado e azedo, vão ser a serotonina, que vai ser o neurotransmissor utilizado. Agora, no gosto umami, amargo e o doce, quem vai ser o neurotransmissor utilizado vai ser o ATP. Por incrível que pareça, a gente tem uma tendência de pensar que o ATP ele não pode ser utilizado como neurotransmissor, mas ele é utilizado como neurotransmissor sim. E isso vai acontecer tanto no gosto amargo, umami e doce. Tudo bem? E galera, também foi identificado já que eles utilizam GABA, glutamato e acetilcolina, que são outros três neurotransmissores, mas não foi possível identificar como que esses neurotransmissores eles foram utilizados ali. A gente sabe que a serotonina ela é utilizada no azedo e no salgado, e a gente sabe que o ATP ele é utilizado no amargo, doce e humano. Mas agora não se sabe exatamente por que foram encontrados glutamato, GABA e acetilcolina. Mas só para a gente saber que existem esses neurotransmissores lá também, ok? Então, galera, para o processo de transdução, que a gente vai estudar agora, que seria traduzir esses estímulos químicos para uma linguagem elétrica, para o nosso sistema nervoso ele entender, ele é diferente de cada célula, porque cada célula vai captar um tipo diferente de gosto, então ele vai fazer um processo de transdução diferente. Então, vamos começar pelo salgado, gente, entender como que a gente faz a transdução desse salgado? Gente, o salgado ele é sensível a qual íon? O sódio. Então, o sódio, a gente vai. Quando a gente sente um gosto salgado, isso significa que a gente está sentindo gosto de sódio. E o sódio, como que ele vai fazer esse processo de transdução? Galera, o sódio ele vai ser captado nos alimentos salgados e ele vai chegar aqui no ENaC, que é um tipo de canal. Os Endothelial Sodium Channels, no português, os canais de sódio endoteliais. Esses são canais que eles ficam 100% do tempo abertos. Então, diferente daqueles canais de sódio que a gente viu lá no nosso potencial de ação, que eles são dependentes de voltagem, esse canal ele vai ficar sempre aberto. Então, a partir do momento que o sódio vai chegar aqui e tiver mais sódio do lado de fora do que do lado de dentro, esse sódio vai entrar. Isso acontece com o nosso gosto salgado. O gosto salgado ele tem sódio, então o sódio ele vai ser captado, vai chegar nas células de salgado
E o sódio, ele vai tem mais sódio do lado de fora, ele vai entrar para o lado de dentro. E esse sódio que vai entrar pro lado de dentro, ele vai fazer o neurônio ele ficar mais positivo, mais positivo, mais positivo. Isso é o nosso potencial receptor. E esse potencial receptor, se ele for forte o suficiente, ou seja, se entrar a quantidade suficiente de sódio, isso vai estimular a abertura de canais de sódio dependendo de voltagem. Então, aquele sódio que a gente está acostumado a ver, aqueles canais que a gente está acostumado a ver o potencial de ação. Então, primeiro a gente teve a entrada de sódio pelos ENaC. Esse sódio, se ele causar um estímulo forte o suficiente, ele vai estimular a abertura de canais dependentes de voltagem de sódio. O sódio ele vai entrar, fazendo o neurônio ficar mais positivo. Depois o cálcio ele vai entrar e estimular as vesículas contendo neurotransmissores e liberar os neurotransmissores para os axônios do neurônio. No caso de salgado, aparentemente sempre vai ser a serotonina, tudo bem? Aqui está representado também só para a gente lembrar do nosso potencial de ação, que a bomba de sódio de potássio vai garantir que tem 3 sódios do lado de fora para 2 potássios do lado de dentro. E depois que a gente estimular a nossa célula, a gente vai ter que ter uma hiperpolarização. A gente vai ter que fazer o lado de dentro ficar mais negativo, para a nossa célula descansar. Isso acontece porque o potássio ele vai sair, ok? Mas então o que a gente tem que pensar com relação ao nosso gosto salgado é que o sódio ele vai entrar, fazer ficar mais positivo. Se esse estímulo for forte o suficiente, vai estimular a abertura de canais de voltagem dependendo de sódio. Canais de sódio dependendo de voltagem. Vai fazer o neurônio ficar mais positivo, depois vai entrar cálcio e vai liberar a serotonina nos axônios dos neurônios, ok? Galera, tem uma particularidade que a gente tem um fármaco que chama amilorida. A gente tem esses canais de sódio que são sensíveis à amilorida e não sensíveis à amilorida. Não se sabe exatamente o que a amilorida faz, mas acredita-se que a amilorida ela faz com que apenas o sódio pode fazer essa estimulação e não outros tipos de sais. Isso permite que a gente sinta um gosto salgado que ele não seja tão forte, porque o sal ele é um gosto mais incomum. Então a gente tem que ter uma concentração de sódio, a gente tem que ingerir o sódio para que um salgado até um certo nível que ele vai ser prazeroso. Mas se a gente ingerir muito sal, esse sal ele começa a sentir um gosto mais azedo, às vezes um gosto mais amargo. Então a gente não pode ingerir muito sódio. E a amilorida, ela vai permitir que outros tipos de sais, eles não vão fazer essa estimulação. Então, a gente não vai chegar nessa estimulação muito grande de salgado muito cedo, tá bom? Então, por exemplo, o cloreto de sódio, o cloreto de potássio, eles não vão conseguir entrar nos canais que são sensíveis à amilorida. Mas nos canais que são insensíveis à amilorida, o que não é cloreto de sódio, mas são outros sais, eles vão conseguir entrar. Tipo, cloreto de potássio, ele vai conseguir fazer essa mesma estimulação que o sódio está fazendo aqui. Isso acontece por conta que a gente tem que fazer uma estimulação de salgado menor. Porque senão, se a gente consumir muito sal, ele começa a ficar amargo, ele começa a ficar azedo, e isso não é muito prazeroso. E o nosso corpo ele não precisa de tanto salgado assim, ele tem que ficar ali nos níveis basais, ok? Então, esse seria o processo de transição relacionado ao sódio, gente, que é relacionado ao salgado, ok? Agora, no segundo gosto, a gente fala sobre o azedo. Como que a gente faz a identificação do azedo? A identificação do azedo é feita pela presença de prótons, ou seja, de H+. E o H+, ele tem 3 processos principais que ele pode fazer a gente sentir esse gosto de azedo. No primeiro deles, ele vai fechar os canais de potássio. O potássio, que é uma molécula positiva e está dentro da célula, se ele sair, ele vai fazer a nossa célula ficar mais negativa. Então, quando o H+, ele fecha os canais de potássio, o potássio ele não sai, e isso vai permitir que a gente tenha um neurônio, uma célula mais positiva. Então, a gente vai ter um processo de despolarização. E isso estimula um potencial de ação. Agora, o H+, ele pode abrir também canais dependendo de voltagem, de sódio e de cálcio. O sódio ele vai entrar, fazendo a célula ficar mais positiva, depois o cálcio ele vai entrar e estimular essas vesículas que contêm neurotransmissores e liberar os neurotransmissores pelo axônio do neurônio. Esse neurotransmissor no azedo sempre vai ser a serotonina, tudo bem. Existe um terceiro, mecanismo que o H+, ele por ser uma molécula positiva, ele vai poder também entrar para dentro da célula e contribuir para a molécula ficar mais, para a célula ficar mais positiva também. Só que esse terceiro processo, ele não é tão utilizado. Por quê? Porque a gente tem que ter uma faixa de pH, igual eu falei para vocês, que ela é muito pequena. É uma variação muito pequena. Ela tem que ficar sempre entre 7,45 e 7,35 e 7,45. Então, se a gente pegasse todo esse H+, e jogasse para dentro da célula, ele tem uma variação muito grande de H+, eu tenho uma variação muito grande de pH. E isso não pode acontecer, tá bom?
Então, esse H+, ele pode entrar em alguns casos aqui dentro da célula, contribuindo para uma despolarização, mas isso não vai ser o principal mecanismo, para não ter uma variação muito grande de pH. Então, para o azedo, sempre vai ser o H+, ele pode ou fechar canais de potássio, ele pode abrir canais de sódio e de cálcio, ou ele pode, em alguns casos, entrar para dentro da célula, contribuindo para uma despolarização, fazendo o neurônio ficar mais positivo, ok? E galera, quando a gente fala dos gostos doce, amargo e umami, eles vão ter literalmente o mesmo processo de transdução. É um processo um pouquinho mais complexo da gente entender, mas ele sempre vai ser o mesmo processo, tá bom? A única coisa que vai diferenciar essas células vão ser os tipos de receptores que elas vão ter. Todas elas vão ter receptores T1, da família T1R e T2R, que são receptores associados à proteína G. Mas eles vão ter diferentes desses receptores, isso vai permitir que a gente diferencie esses três gostos, mas o mesmo processo em todos eles, tá bom? A única diferença seria os nossos receptores. Então, gente, o que que vai acontecer aqui? Em todos eles, a gente vai ter canais que eles estão associados à nossa proteína G. Então, por exemplo, as substâncias químicas de doce iam chegar aqui, ou de amargo, ou de umami, dependente da célula que ela está. Então, dependendo, né, da célula que ela está, iam chegar os receptores químicos, iam chegar as substâncias químicas, e isso ia ativar o que a gente chama de proteína G. A proteína G é uma proteína que ela vai utilizar o GTP como energia. Ela é dividida em parte alfa, beta e gama, e quando ela é ativada, o GTP se liga na parte alfa e vai transportar ela. Então, o que que aconteceria aqui, gente? Os nossos receptores iam captar a substância química e se associar na proteína G. O GTP ia ligar na parte alfa e chegar nessa enzima que ela é chamada de fosfolipase. A fosfolipase ela vai produzir o inositol fosfato 3, o trifosfato de inositol, e o diacilglicerol, que é o DAG. Vocês não precisam decorar esses nomes. A gente tem que pensar que só que a fosfolipase ela vai produzir IP3, que é o trifosfato de inositol, e o DAG. Ele não está mostrando nessa figura aqui. Mas o IP3, ele vai estimular os canais de cálcio intracelulares a se abrirem e os canais de sódio extracelulares, dependendo de voltagem, se abrirem também. Então, o IP3 pega tanto o cálcio que está dentro da célula, libera ele, contribuindo para ele ficar mais positivo, e tanto a abertura de canais de sódio, que ele está de fora da célula, para entrar e ficar mais positivo também. E quando acontece esse processo, o cálcio ele vai estimular o ATP, que vai ser utilizado como neurotransmissor. Então, o ATP ele vai ser liberado, vai chegar lá no axônio dos nossos neurônios gustatórios, tudo bem? Então, galera, mais uma vez, só para garantir que a gente entendeu esse processo aqui. Então, tanto o doce, o amargo e o umami, eles vão utilizar mecanismo associado à proteína G. Então, quando chega uma substância química relacionada a algum desses gostos, vai acionar a proteína G vai acionar a fosfolipase C, vai produzir DAG e IP3. O IP3, ele vai estimular o cálcio intracelular a ser liberado e o sódio extracelular a entrar. O cálcio intracelular e o sódio extracelular vai contribuir para a liberação de um neurotransmissor. Nesse caso, sempre vai ser o ATP, tudo bem? E galera, vale a gente só dar uma olhada então nos nossos receptores, porque isso é a única coisa que vai diferenciar esse estímulo. Então, todos eles vão ser receptores dímeros, significa que eles são formados por duas proteínas. Os receptores de amargo, eles são da família T2R. A gente vai ver que eles são os únicos que usam a família T2R, ok? Então, aqui a gente tem os receptores T2R. E o que que vai acontecer? As substâncias químicas relacionadas ao amargo iam se ligar aqui nos receptores T2R e estimular a proteína G. A proteína G ia se ligar na fosfolipase C. A fosfolipase ia produzir DAG e IP3. E o IP3 ia permitir a entrada de sódio e a liberação de cálcio, para depois ter liberação de ATP nos neurônios, ok? Aqui os receptores de doce, eles vão utilizar proteínas da família T1R. Especificamente, gente, é importante decorar esses nomes, tá? Parece meio chatice, mas é o que vai diferenciar os receptores. Então, aqui a gente tem os T1R, só que é o T1R2 e T1R3, que eles vão estar no doce. Então, doce, T1R2 e T1R3. Então, as substâncias químicas relacionadas ao doce iam se ligar aqui aos receptores e acionar a proteína G, depois fosfolipase C, produzir DAG e IP3, e IP3 ia estimular a entrada de sódio e a liberação de cálcio, para depois ter uma liberação de ATP como neurotransmissor lá nos nossos axônios dos neurônios. Por último,
A gente tem o gosto umami. Por isso que eu falei para vocês que era importante diferenciar o gosto, gente, porque a única coisa que vai diferenciar o umami do doce vai ser o tipo de receptor. Aqui é o T1R1 e o T1R3. A gente viu que no doce é o T1R2 e T1R3. Aqui no umami, T1R1 e T1R2, ok? T1R1, T1R3, perdão. Então, galera, o umami ele vai ser responsável por captar principalmente os estímulos relacionados com aminoácidos, principalmente o aminoácido que ele chama glutamato monossódico, tá bom? Ele capta principalmente, ele significa é, delicioso em japonês, então ele vai estar relacionado com os aminoácidos, principalmente com o aminoácido glutamato monossódico, tá bom, gente? Então, glutamato monossódico, que seria a substância química, iria se ligar aqui no receptor. Isso ia gerar, isso fazia com que a proteína G ia se ligar na fosfolipase C, produzir DAG e IP3. O IP3 iria fazer com que a gente tivesse a liberação de cálcio intracelular e a entrada de sódio. E isso ia permitir que a gente utilizar o ATP como neurotransmissor para se comunicar com o neurônio, ok? Então, galera, quando a gente fala do processo de transdução, é isso que a gente tem que pensar, tudo bem? Essa é uma parte um pouquinho mais complexa, mas quando a gente volta para olhar, eu acho que agora fica de maneira muito mais clara. O salgado está relacionado com o sódio entra, faz ficar mais positivo, libera, estimula a abertura dos canais de sódio dependendo de voltagem, depois de cálcio, vai liberar serotonina. Tem o sensível à melorida e o não sensível à melorida, que é aquela questão dos tipos de som que eles vão poder influenciar. Os de azedo estão relacionados com H+, que tanto pode ser a entrada de H+, que seria uma coisa mais incomum, pode ser o fechamento de canais de potássio ou abertura de canais de sódio e cálcio. E os gostos doce, amargo e umami, eles vão estar associados à proteína G. Então, eles vão fazer aquele processo que a gente já viu um monte de vezes e que o que vai diferenciar eles é o tipo de receptor. Os de amargo é o único que usa T2R, os de doce tem um R2 e tem um R3, e os de umami tem um R1 e tem um R3, tudo bem? Galera, é muito importante a gente lembrar também que a gente não pode simplesmente ficar preso a esse processo. Então, de nada adianta se a gente pegar, a gente fazer aquele processo que a gente viu. Um receptor pegar o estímulo, vai gerar um potencial receptor, que depois vai gerar um potencial de ação, que depois vai virar uma sinapse, e a gente parar por aí. Então, a gente tem que fazer essa divisão que a gente fez lá no começo, isso aqui é muito importante, mas a gente tem que lembrar que não vai parar aqui na primeira sinapse. Os neurônios, eles vão fazendo sinapse com vários outros neurônios, até a gente chegar no nosso córtex. Então, outra grande divisão que a gente pode fazer da neurofisiologia seria, primeiro, os receptores que vão captar o estímulo, as vias pelas quais eu percorrer, ou seja, quais neurônios iam se comunicando com quais, os neurônios que eles iam percorrer, até chegar no nosso córtex. O córtex seria as áreas de processamento, então seria a terceira parte do nosso estímulo, tudo bem? Então, outra forma que a gente pode classificar a nossa neurofisiologia seria os receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais vão passar pelas vias, que seriam as comunicações dos neurônios, e depois que eles iam chegar no córtex, onde eles iam ser melhores processados, tá bom? Então, o que vai que acontecer aqui? Os nossos receptores, eles vão ser os botões gustatórios, que vão ter aqueles 5 tipos de células que vão captar os 5 gostos que a gente acabou de ver. São células especializadas em captar estímulos. E essas células especializadas em captar estímulos vão fazer sinapses com os axônios, por meio da serotonina e do ATP que a gente acabou de ver. Então, esses axônios, eles vão passar lá para o nosso tronco encefálico, por uma área que é chamada de centro gustatório, que também é chamada de trato solitário. O trato solitário, ele é uma área maior, que tem várias funções, e dentro do trato solitário a gente tem o núcleo gustatório, tudo bem? Depois a gente passar para o nosso tálamo, e o tálamo ele vai direcionar para o nosso córtex gustatório, ok? Então, gente, o que que a gente tem que pensar? A gente já viu todo o mecanismo que está relacionado com essa primeira ação, os botões gustatórios, que depois vão fazer sinapse com os axônios. Então, quais são os nervos que eles vão estar ligados nos botões gustatórios, que eles vão pegar a informação e levar lá para o nosso tronco encefálico? São 3 nervos principais, que a gente viu muito isso quando a gente fez o exame dos pares de nervos cranianos. A gente tem o nervo de número 7, o nervo facial, o nervo craniano de número 9, o glossofaríngeo, e o nervo craniano de número 10, que é o nervo vago. O nervo facial, ele vai inervar os 2 terços anteriores da língua. O nervo glossofaríngeo, ele vai inervar o terço posterior da língua, enquanto o nervo vago, ele vai inervar principalmente a epiglote e a nossa faringe.
Lembre que a gente também tem botões gustativos tanto no epiglote, quanto na faringe, quanto no palato mole. Então, a gente vai ter essa inervação para o nervo vago, não só para os nervos da língua, ok? Então, nervo facial, 2 terços anteriores, o nervo glossofaríngeo, terço posterior, e o nosso nervo de número 10, o nervo vago, principalmente a epiglote e a faringe, ok? Então, esses nervos, eles vão estar diretamente ligados com os nossos botões gustatórios. Os botões gustatórios vão pegar o estímulo, vão gerar o potencial de ação e fazer sinapses com esses nervos. E esses nervos, eles vão levar lá para o nosso talo, lá para o nosso tronco cefálico, essa informação. E lá no tronco encefálico, ele vai chegar numa área que é chamada de núcleo gustatório. Ela pertence ao nosso trato solitário. Igual eu falei para vocês, o trato solitário ele é uma área maior que tem várias funções. E dentro do trato solitário, a gente tem um núcleo gustatório. Então, a gente vai levar a informação pro trato solitário, mais especificamente para o nosso núcleo gustatório. Tudo bem? Então, depois do nosso núcleo gustatório, a gente vai levar a informação para o nosso tálamo por meio de um núcleo que é chamado de ventropóstero medial. A gente não precisa decorar esse nome, a gente tem que pensar que pelo menos é o núcleo VPM, ok? Então, gente, as informações elas vão sair do nosso núcleo gustatório e elas vão passar para o nosso tálamo, mais especificamente para o núcleo VPM do tálamo, o núcleo ventropóstero medial. E o tálamo, pessoal, ele vai ser o centro de redirecionamento das informações. Então, a informação ela vai chegar no tálamo e ela vai ser direcionada para as áreas que elas têm que ir. Aqui, elas podem seguir dois caminhos principais. Elas podem ir para o córtex gustativo primário, onde a informação ela vai ser melhor processada, a gente vai ter o processamento das informações relacionadas com gustação. Agora pode, aqui não está mostrando, mas do tálamo para o hipotálamo. E do hipotálamo ela seria redirecionada para o nosso sistema límbico. Então, é uma parte que está muito relacionada com nossas memórias e emoções. A gente vai ver isso melhor quando a gente falar de olfação. Mas aqui na gustação isso também acontece. Do tálamo para o hipotálamo e para o sistema límbico. A gente pode levar isso para o hipocampo, onde a gente vai ter as memórias relacionadas com os nossos alimentos. E a gente pode levar isso para a amígdala também. Na amígdala, a gente vai ter as emoções relacionadas com os alimentos. E isso faz com que as memórias relacionadas com os alimentos faz com que a gente tenha principalmente os traumas com relação aos alimentos. Se a gente passa mal quando come algum alimento, por exemplo, a gente tem sempre que a gente olha aquilo, a gente tem a lembrança, fala, nossa, eu passei mal com isso, eu não quero comer aquilo mais. E a gente tem essa emoção de ficar triste, às vezes de ficar com o estômago bem embrulhado quando a gente lembra desse alimento que a gente passou mal. Então, essa informação ela pode tanto ir do talo ao córtex gustativo primário, onde a informação ela vai ser melhor integrada, ou ela pode ir do tálamo para o hipotálamo, lá para o nosso sistema límbico. Hipocampo, memórias, e amígdala, as nossas emoções, ok? E, galera, importante a gente lembrar também que o nosso córtex gustativo primário ele vai estar em duas grandes regiões. Ele vai estar no opérculo, na região opercular, e vai estar na região da ínsula. Aí você pode me falar, Bernardo, eu já estudei anatomia do trencéfalo, eu sei onde está a ínsula, mas eu não estou entendendo essa área opercular, esse opérculo. Gente, o opérculo é o seguinte, o nosso giro frontal inferior ele é dividido em três grandes partes. A gente tem a parte orbital, a gente tem a parte triangular e a gente tem essa parte mais distal aqui, que seria o nosso opérculo, a parte opercular, ok? Então, aqui que vai ser o nosso córtex gustativo primário, na parte opercular do giro frontal inferior, e em algumas partes da ínsula também, tá bom? Galera, muito importante também a gente fazer uma teoria que ela é chamada de teoria da linha marcada. Ela fala que como que a gente consegue saber que cada tipo de estímulo ele vai ser aquele tipo de estímulo. Então, por exemplo, como que o nosso córtex consegue diferenciar os inúmeros tipos de estímulo e saber exatamente o estímulo que ele foi integrado? Porque, por exemplo, aqui no nosso receptor de doce, a gente não tem um receptor para um doce de um açúcar, depois um receptor para um doce de um adoçante, um doce de uma fruta. A gente tem um tipo de receptor de doce. Mas a questão é que esses estímulos, a gente tem vários desses receptores. E esses receptores, cada um vai se comunicar diretamente com uma axônia de neurônio diferente. Então, como cada um ele vai se comunicar com um neurônio diferente, ele vai levar a informação para uma área diferente do cérebro. E essas áreas diferentes, elas vão integrar e cada gosto tem uma área específica. Então, o nosso cérebro vai conseguir diferenciar justamente por conta disso. Porque cada receptor vai se comunicar com um neurônio e cada neurônio ele vai levar para uma área diferente e o cérebro ele vai entender que foram diferentes estímulos que eles foram integrados, tudo bem? Isso ajuda muito a gente a entender também como que a gente consegue diferenciar o doce do amargo, do umami, porque o processo ele é praticamente o mesmo, variação os receptores, né, gente? Mas é justamente isso.
O do doce vai para uma área do cérebro, o do amargo vai para uma área do cérebro e o do umami ele vai para outra área. Então, eles são integrados em áreas diferentes e quando eles chegam naquela área, o nosso cérebro ele vai saber justamente qual estímulo ele foi integrar, tá bom? Galera, mas é isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Espero de coração ter ajudado e espero encontrar vocês na nossa área de neurofisiologia da gustação, tudo bem? Então, muito obrigado por ter me acompanhado. Até mais.